Brian Rodrigues de volta à mesa do Vasco da Gama. O nome do jogador, inclusive, foi colocado na conversa com Fernando Diniz. O técnico pediu reforços e o Vasco apresentou o ponta uruguaio com uma das possibilidades de contratação para a janela do meio do ano. Eu vou trazer tudo isso aqui a você nesse Fala Gigante. Além disso, também muitas outras informações e novidades, falar, sobre o comunicado hoje do Vasco com relação à recuperação judicial. Tem novidades importantes para trazer aqui a vocês. Um passo que o Vasco dá visando a sua recuperação financeira e olhando também para uma venda. Novidades importantes aqui sobre a postura do Vasco da Gama na busca por investidores. Falar também sobre a partida de amanhã contra o Puerto Cabello pela Copa Conmebol Sul-Americana. Partida importante, o Vasco hoje realizou treino na Venezuela, tá? Já olhando para esse confronto decisivo pelo Grupo G. Tudo isso você verá aqui e agora nesse Fala Gigante, que chega bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades para todos vocês. Mas rapidinho, meu amigo torcedor vascaíno, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Tem o Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã em ponto aqui no canal. Tem também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, saindo pela parte da tarde. É esse, inclusive, que você está assistindo agora. E temos também o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Também sempre com muita informação e novidade. Então, meu amigo torcedor vascaíno, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do canal, não perca tempo e venha logo aqui embaixo já se inscrever no canal Gigante. Eu conto muito com você, até porque, meu amigo vascaíno, faltam nesse momento exatamente 15 pessoas para chegarmos aqui aos 150 mil inscritos. Então, eu conto com você aí do outro lado. Corre aqui embaixo e já se inscreva no canal e ajude o canal do Gigante Vasco a chegar ao número gigante dos 150 mil inscritos. Além disso, deixa o like para fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas aqui dentro da plataforma do YouTube. Show? Vambora então, meu amigo torcedor vascaíno, sem muita enrolação, Falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, primeiramente com você, esse Fala Gigante, trazendo uma informação bem importante que tivemos agora há pouco, relacionada, meu amigo torcedor vascaíno, a uma demissão. Tivemos a informação que nesse momento, o segurança Betinho, ele foi desligado do Vasco da Gama. Lembrando que recentemente o Betinho se envolveu em uma grande confusão com o torcedor vascaíno na porta do estádio. Aliás, perdão, na porta do hotel no último sábado em Brasília, antes da partida contra o Palmeiras. O jogo aconteceu no domingo, o elenco desembarcou no sábado e no momento de entrada no hotel houve uma confusão e o segurança Betinho agrediu, um torcedor do Vasco. Logo, após o momento da agressão, o Vasco prontamente se manifestou, afastou o segurança Betinho, ele nem viajou com o grupo para a Venezuela, retornou diretamente ao Rio de Janeiro e hoje o jornalista Lucas Pedrosa trouxe a informação que houve o desligamento do segurança após aí a agressão ao torcedor. É uma pena, eu sou muito sempre certo nas minhas coisas, cara. Eu gosto muito de dar sempre a minha opinião. Eu acho que jamais eu posso olhar apenas por um lado. Eu jamais posso olhar apenas pelo lado do torcedor. Foi um esculacho que aconteceu, foi errado o que aconteceu, foi muito errado o que aconteceu. Jamais um torcedor do Vasco poderá ser agredido, ainda mais por um funcionário do próprio Vasco. Isso não existe. É como se a instituição, porque a partir do momento que é um funcionário do Vasco, ele representa o Vasco, ele responde pelo Vasco. Então é como se o Vasco estivesse agredindo um torcedor do próprio Vasco. Isso não existe. Então, assim, o desligamento, querendo ou não, ele foi correto. Mas é uma pena. É doído, porque acima de tudo, meu amigo, o Betinho é um cara que tá lá, há muito tempo dentro do clube. É alguém que sabe cada detalhe ali de São Januário, cada detalhe do CT Moacir Barbosa. Conhece cada detalhe desse elenco.
É alguém que tá ali no dia a dia, é alguém importante pro dia a dia do Vasco, pra rotina do Vasco, que tem que ser desligado por um erro dele. Não sei, eu ouço de muitas pessoas que internamente o clima do Vasco não tá bom. E talvez, infelizmente, meu amigo, sabe o que tem acontecido? O próprio Betinho sucumbiu a um clima ruim dentro do Vasco da Gama. Então, assim, Betinho está desligado, uma pena, né? A decisão foi acertada, querendo ou não querendo, mas é uma pena o Vasco perder um segurança aí de tanto tempo de casa por conta desse erro tão bobo, tão grotesco, né? De um funcionário do clube. Mas, enfim, Vascaíno, vamos prosseguir aqui com o vídeo, né? Porque temos também informações importantes a trazer aqui a vocês. Hoje, o Vasco emitiu um comunicado. Esse comunicado foi referente, né, à recuperação judicial. Eu, Lucas, é claro, vou ler aqui o comunicado a vocês. O Vasco, pela parte da tarde, informou que protocolou, né, o plano de recuperação judicial, um plano importante, né, olhando para o processo de reestruturação financeira que o Vasco vem tocando já há algum tempinho com essa gestão do presidente Pedrinho, uma reestruturação financeira que sim, é hoje bastante transparente, bastante responsável, e a gente espera que saia alguma coisa daí. Eu, Lucas, e eu acho que isso é um dos pontos mais positivos, com todo respeito a quem me acompanha aqui. Por quê? Porque a mesma cara que eu tenho para criticar o Pedrinho com uma atitude errada é a mesma cara que eu tenho para elogiá-lo numa atitude certa. E tem que ser assim. Qualquer canal tem que ser assim. Mas infelizmente a gente não vê. A gente vê pessoas que só criticam e através de tantas críticas não conseguem enxergar pontos positivos. Ou tem pessoas que acham realmente, como o próprio Pedrinho falou, que ele é Deus, ele é representante de Deus da Terra, tá para salvar o Vasco e não vê nenhum erro. A situação não é assim. O Pedrinho vai errar e vai acertar. Hoje, infelizmente, momentos indicam que ele está mais errando do que acertando. Mas ele também já errou muito, ele já acertou muito, perdão. E um dos acertos dele é esse plano de recuperação judicial. Uma etapa que representa, de fato, né, um momento em que o diagnóstico, perdão, de acordo com a própria nota do Vasco, dá lugar a um plano. O Vasco, de acordo com nota, diz assim, ó, que apresenta as propostas e medidas fundamentais para o cumprimento das obrigações do Clube de Regatas Vasco da Gama e da Vasco SAF, além de estabelecer as bases para a reestruturação financeira. E ainda segue. O plano de recuperação judicial é resultado de meses de análises cuidadosas, envolvendo diretores, executivos, consultores, advogados e colaboradores. Todos atuaram com uma missão: assegurar que o Vasco da Gama supere os desafios enfrentados até aqui e siga gerando valor dentro e fora de campo. Então essa é a situação do plano de recuperação judicial. Com esse protocolo agora que já foi iniciado, dará início à fase de análise por parte do Poder Judiciário e também dos credores, conforme estabelece aí na legislação, e a partir disso, após a distribuição do plano, os credores serão convocados pela Justiça para deliberar sobre a sua aprovação em Assembleia Geral a ser realizada oportunamente. Inclusive, a gente teve acesso aí, né, a uma lista de credores do Vasco da Gama hoje, e é uma lista bem tensa com relação a credores do clube, né? A gente tem, por exemplo, né, olhando pelo lado da SAF, uma das grandes dívidas é da Barreira de Oliveira, consultora jurídica e empresarial e embargo execuções, uma dívida de 37 milhões de reais. A segunda dívida do Vasco SAF, né, é uma dívida hoje de 20 milhões de reais com a Romário Esportes, uma dívida, ou seja, do Romário. Tem uma dívida também de Silvio Capanema de Souza Advogados Associados, de 12 milhões de reais. Uma dívida de 11 milhões de reais com o Wendel, aquele volante que passou pelo Vasco. Uma dívida de 5 milhões de reais com o Luiz Fabiano. Uma dívida de 5 milhões de reais com o Éder Luiz. Uma dívida de 4 milhões e pouco de reais com o Dorival Júnior. Olha que loucura aí, meu amigo vascaíno. Ainda tem uma dívida de quase 4 milhões com o Gilmar. Tem dívida aí, meu amigo, para tudo quanto é canto, né? Essas dívidas aí que estão aparecendo a vocês são de atletas profissionais que passaram pelo Vasco. Tem Felipe Souto aí também aparecendo. O Iago Pikachu, que é o Gleibson Iago Souza Lisboa, uma dívida de 1,5 milhão de reais. Bruno César. Então é muita dívida que o Vasco da Gama tem que pagar, isso relacionado mais ao futebol. E ainda tem as dívidas cíveis, né? Diretamente ligadas com clubes e empresas. Por exemplo, tem uma dívida aí de 8 milhões com o Carlos Leite, a primeira lá no topo. Tem uma dívida de 7 milhões e 710 mil com o Americano Futebol Clube.
tem uma dívida de 27 milhões de reais com o Casa Pia, cara. Por conta da compra, né? Tanto do Cleiton quanto agora também a compra recente do Nuno Moreira. Uma dívida com a Ferge, uma dívida com o New Old Boys, uma dívida com o Leandro Castan, uma dívida com o Nova Iguaçu, com uma dívida de 3 milhões e 600 com o Internacional. Então, meu amigo, assim, é muita dívida e o objetivo do Vasco nesse momento foi pegar todas essas dívidas e negociar olho no olho, né, com cada credor. É sentar com o Casa Pia e falar, olha só, a gente tem essa dívida com vocês, vamos sentar e conversar e ver o que a gente pode fazer. Sentar com o Leandro Castan, a gente tem essa dívida com você, Castan, vamos sentar e ver o que a gente pode fazer. Por quê? Porque normalmente o que acontece, eu sei que eu tô demorando aqui, mas é importante sempre explicar. Quando o Vasco ele tá no plano hoje, né, de pagamento de dívidas, que eu esqueci o nome do plano, cara. É quando junta tudo. O que é? O Vasco tem porcentagem de sua receita mensal passada para a justiça, e a justiça pega esse valor e dá uma porcentagem para cada credor. Então, assim, por exemplo, o Luiz Fabiano tem uma dívida aí com o Vasco, tem uma dívida com ele de 5 milhões e 600. Ele recebe por mês ali 40 mil reais, 30 mil reais, 20 mil reais. E olhe lá, tá? Para ele, talvez valha muito mais a pena se o Vasco sentar, conversar e falar, Luiz, cara, tá recebendo 30 mil da gente. Você tem uma dívida de 5 milhões e 600. Se eu te der 2 milhões e meio agora no pau, a gente mata essa dívida. A probabilidade de matar essa dívida é muito grande. E o Vasco aí, ó, já vai economizar 2 milhões e meio. Já vai abater 50% da dívida só por pagá-la à vista. Então esse é o objetivo do Vasco. É abater a sua dívida conseguindo negociar de forma individualmente. Informação bem legal, né? Algo bem interessante que o Vasco da Gama está fazendo. Esse plano aí é um plano de recuperação judicial que foi adotado por Cruzeiro, por Botafogo, pelo próprio Bahia. Entretanto, qual é a situação? E a gente já parte para o segundo assunto aqui do vídeo. Esse plano de recuperação judicial, ele foi feito por Cruzeiro, por Bahia, por Botafogo antes da venda. Porque o comprador ele já comprou o clube com um plano de recuperação financeira traçado. Reestruturação financeira traçada, o Vasco não. O Vasco não fez, né, essa recuperação judicial antes da venda, o que prejudicou muito. Que a 777 entrou no Vasco e não conseguiu fazer o que mais deve ser feito por alguém que compra um clube, que é abater a sua dívida. O Vasco ainda ficou asfixiado depois da sua venda, diferente hoje, como é com o Cruzeiro, como é com o Botafogo, como é com o Bahia. Então, muito desse plano de recuperação judicial passa também pelo fato do Vasco ter por interesse a venda de suas ações. E a expectativa é que daqui para frente se acelere no mercado exatamente a procura do Vasco da Gama por compradores, tá, meu amigo vascaíno? O Vasco apresentou, esse plano vai ser distribuído e agora, paralelamente a isso, o Vasco vai seguir aberto a ouvir interessados na compra da Vasco da Gama SAF. Na última vez que o presidente Pedrinho comentou o assunto, né, uma proposta ele trouxe, né, que foi realizada, foi apresentada. Nesse momento o Vasco até andou, né, com relação a G5 Partners, uma empresa para intermediária aí, negociações no mercado, buscar compradores para o Vasco da Gama, e a expectativa é que nesses próximos meses aí a situação da venda do Vasco possa andar de uma forma mais intensa, porque o Vasco planeja sim a sua venda, o presidente Pedrinho quer sim vender o Futebol Cruz Maltino, mas antes da venda ele buscou estruturar a coisa porque estava feio, tá? A situação realmente do Vasco da Gama estava feio e o Pedrinho fez um bom trabalho relacionado à reestruturação financeira do clube. Volto a repetir, quando tem que criticar, se tiver razão na crítica, eu serei o primeiro a criticá-lo. Mas quando tem que elogiar também, a gente tem que ser homem o suficiente para colocar a cara aqui e falar algo positivo. Concorda, meu amigo? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, então vambora aqui agora para a última parte, o último bloco desse Fala Gigante, né? Eu quero falar com vocês com relação à situação envolvendo o pedido de reforços por parte do Fernando Diniz. Primeiro, é importante lembrar, né, que hoje, de fato, Vasco e Fernando Diniz estão bem próximos de um acordo. A expectativa é que nesses próximos dias a situação saia, né, hoje do campo das negociações e se torne algo concreto. Fernando Diniz vem a ser oficializado como o mais novo técnico do Vasco. Hoje, realmente restam detalhes para que isso aconteça. O Fernando Diniz já deu sim para o Vasco já aceitou os termos que o Fernando Diniz colocou na mesa.
a questão envolvendo, né, o salário de Diniz mensal, que era o entrave, já foi ultrapassado, ou seja, tá tudo encaminhado para Fernando Diniz ser o novo técnico do Vasco. Hoje, de fato, o que falta é a assinatura do contrato. E quais foram as coisas que o Fernando Diniz colocou na mesa para o Vasco acertar, que a gente trouxe aqui a vocês? Eu dividi essa situação em 3 grandes pilares, né? Que foi a questão envolvendo a confiança no seu trabalho, fator que o Fernando Diniz pedir garantias para que ele consiga dar andamento ao trabalho independente dos resultados. Isso ele acha e confia na atual diretoria para ter essas garantias de que vai conseguir tocar um trabalho tranquilo no Vasco. Outro assunto debatido foi a parte física. Fernando Diniz entende que o CT Moacir Barbosa precisa ser melhorado para que os jogadores dentro do Vasco da Gama possam desempenhar melhor fisicamente. E o terceiro grande ponto foi a questão envolvendo reforços. Fernando Diniz entendeu que o Vasco precisa de reforços para a janela do meio do ano. E é exatamente esse campo que a gente vai trazer aqui a vocês. Com relação ao CT, o presidente Pedrinho prometeu que até 60 dias melhorias serão vistas no CT Moacir Barbosa. E com relação a reforços, o Pedrinho também prometeu que reforços chegarão, tá, meu amigo torcedor vascaíno? Informação é que o treinador identificou que o Vasco precisa logo de início de 4 contratações. 2 para o setor de meio campo. Hoje, Fernando Diniz entende que existe um problema de intensidade no meio campo do Vasco. E 2 atacantes de lado, para dar mais profundidade ao seu jogo. 2 pontas. Não ponta estilo Nuno Moreira, não ponta estilo Adson ou Garré. Um ponta estilo David, um ponta estilo Lloyd Augusto. Um ponta estilo Estevão, um ponta que vai para cima, um ponta rápido, ponta que o Diniz, inclusive, estava acostumado a trabalhar no próprio Fluminense, John Arias, jogadores de profundidade, Keno, que saibam esticar esse jogo, né? E é isso que o Vasco da Gama vai procurar. E olhando exatamente para esse setor do campo, o Vasco colocou até na mesa para contratar no meio do ano um jogador, que é o Brian Rodrigues, tá? Brian Rodrigues, que foi um nome já procurado pelo Vasco na janela do início do ano, entretanto que não fechou com o Vasco da Gama por detalhes, né? O Vasco até conseguiu chegar a uma proposta que agradou o América Mineiro, entretanto por conta do término da janela do futebol mexicano, quando o Vasco realizou essa proposta, né? Ou seja, a janela estava aberta no Brasil, mas não estava aberta lá. Ou seja, o Brasil poderia contratar o Brian Rodrigues, mas o América do México, com a saída do Brian, não conseguiria trazer nenhuma peça de reposição. E isso foi essencial para que o Vasco não conseguisse o desfecho com o jogador. A proposta que o Vasco chegou, né, a um consenso com o América do México, que loucura, foi de 30 milhões de reais, né? Proposta que mais agradou aí aos mexicanos, meu amigo. Aliás, 30 não, foi 6 milhões de dólares, algo em torno aí de 36 bilhões de reais. Foi a proposta que mais agradou ao clube mexicano, inclusive, né, à época, o próprio presidente do clube mexicano deixou muito bem claro, a diretoria do Vasco, que com esse valor, voltando no meio do ano, o Vasco conseguiria fechar a contratação de Brian Rodrigues. Então é uma negociação que já está praticamente engatilhada. Resta apenas o Vasco ter o desejo de novamente formalizar os mesmos valores para comprar o ponta uruguaio Brian Rodrigues. É um nome que nessa temporada vem tendo números absurdos. Brian Rodrigues vive o melhor momento da sua carreira. Em 36 partidas ele tem 12 gols marcados e 9 assistências. É um jogador hoje desejado pelo Vasco da Gama, mas também desejado pelo mundo, tá? Informação, meu amigo torcedor vascaíno, que eu trago a vocês com relação a Brian Rodrigues é que nessa próxima janela de transferências há uma grande possibilidade dele ser transferido até para a Europa, tá? Porque clubes da Série A, ou seja, clubes do futebol italiano, da La Liga, da Bundesliga, que é a liga de futebol alemã, estão interessadas na contratação do Brian Rodrigues, tá? Informação até que esses clubes podem fazer uma oferta ao América do México no valor entre 10 a 12 milhões de euros, algo em torno aí hoje de 60 a 70 milhões de reais. Valor que o Vasco da Gama não conseguirá com toda certeza competir. Então cabe ao Vasco ter o poder de conseguir negociar com o Brian Rodrigues na janela do meio do ano. É um nome que interessa, é um nome que foi colocado na mesa do Fernando Diniz nesse papo que rolou na quarta-feira passada. Seria um baita reforço, ainda mais nas mãos de um baita treinador como é o Fernando Diniz. Então o nome que empolga é para ficar de olho. O Vasco vai contratar na janela do meio do ano. O Vasco vai trazer reforço na janela do meio do ano. E o Diniz vai ser um nome que vai participar fortemente, né, das chegadas do nosso Cruz Maltino nessa próxima janela. Boa informação, boa notícia? Coloque aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui.
esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas, né, dessa terça-feira. E já já eu tô de volta para trazer ainda mais informações e novidades para vocês no Boa Noite Gigante. Vamos, curta, compartilhe e se inscreva. Como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.